Jonas o profeta. O que a Bíblia fala de Jonas? Jonas foi um profeta que Deus enviou à cidade de Nínive para pregar. Jonas tentou fugir de sua missão, mas, depois de ser engolido por um grande peixe, ele foi para Nínive e o povo da cidade se arrependeu de seus pecados. Jonas queria que Nínive fosse destruída, mas Deus mostrou compaixão. Qual é a história de Jonas? Jonas é o personagem central do livro de Jonas, no qual Deus ordena que ele vá à cidade de Nínive para profetizar contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas, em vez disso, tenta fugir da presença do Senhor indo para Jafa, às vezes transliterado como Jopa ou Jope, se navegando para Tarsis. O que Deus disse a Jonas? Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Qual o objetivo do livro de Jonas? Então, segundo alguns, a conclusão é que o livro de Jonas deveria ser considerado como ficção, fábula, um mito, uma alegoria, uma história didática, etc. 6. Que foi escrito após o exílio, com o objetivo de expressar oposição cáustica à hostilidade contra os não-judeus em Israel. Como Jonas desobedeceu a Deus? No contexto do livro de Jonas, é afirmado que Deus determinou que Jonas viajasse para pregar em Nínive. Jonas desobedeceu a Deus, e não ficou por isso mesmo. Ao invés de fazer o que Deus mandou, Jonas foi para Tarsis. Então, aqui temos dois agravantes, a desobediência e a teimosia. Por que Jonas teve medo? Muitas pessoas apontam que Jonas fugiu por medo da maldade dos ninivitas. A Bíblia Sagrada não deixa isso claro em nenhum lugar. O texto dá margem para que entendamos que Jonas fugiu apenas por se negar a cumprir aquilo que Deus, que é soberano, havia planejado como missão para o profeta. Qual o motivo de Jonas não queria pregar em Nínive? Jonas foi um profeta. O Senhor disse a ele que avisasse ao povo de Nínive que a cidade seria destruída se eles não se arrependessem. Mas o povo de Nínive era inimigo dos israelitas. Jonas não queria pregar a eles. O que Jonas pregou? Jonas 1 versículo 1-2. Jonas é chamado para ir a Nínive pregar arrependimento ao povo. Jonas 1 versículo 3-7. Jonas foge em um navio, é jogado ao mar e é engolido por um grande peixe. Jonas 2 versículo 1-2, 10. Jonas ora ao Senhor e é vomitado em terra seca pelo peixe. Jonas 3. Jonas profetiza a queda de Nínive. Qual foi a teimosia de Jonas? Antes de tudo, Jonas, um teimoso que quer ensinar a Deus o modo como as coisas devem ser feitas. De facto, quando o Senhor o enviou a pregar a conversão à cidade de Nínive, ele partiu de navio na direção oposta. Isto é, fugia da missão que Deus lhe confiara e entregará. Por que Deus quis destruir a cidade de Nínive? O livro de Não contém a profecia de que Nínive, capital da Assíria, seria destruída por causa da iniquidade de seu povo. Quantos dias Jonas percorreu Nínive? Nínive era uma cidade imensamente grande, e eram precisos 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e andou um dia inteiro a pregoar. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Qual foi o pecado do povo de Nínive? Os habitantes de Nínive fizeram várias coisas que contribuíram para seu arrependimento. Cite algumas delas.
Eles acreditaram em Jonas, jejuaram e oraram vestidos de saco e cobertos de cinzas e abandonaram o mau caminho. O que as pessoas e os animais vestiram durante o tempo em que jejuaram? Saco. Qual era o Deus que o povo de Nínive adorava? Era um Deus venerado pelos filisteus, ou o povo de Canaã, com o nome de Dagon ou Dagantacala. Casado com Shala, um outro nome de Ninlil, este Deus fazia com que as plantas crescessem e julgava aqueles que morriam, reinando no mundo subterrâneo. O seu nome pode provir de Dag, peixe. Qual é o versículo-chave do livro de Jonas? 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá das entranhas do peixe. 2. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do Seol gritei, e tu ouviste a minha voz. Quantos tempo o povo de Nínive jejuou? O jejum de 3 dias de Nínive comemora os 3 dias que o profeta Jonas passou dentro da barriga do grande peixe e o subsequente jejum e arrependimento dos ninivitas na mensagem de aviso do profeta Jonas, de acordo com a Bíblia. Livro de Jonas. Quem foi o pai de Jonas? Amitai, em hebraico, um personagem bíblico, foi o pai de Jonas, o profeta. Ele era casado com Riva de acordo com tradições. Também foi nativo de Geit-Hefer. O nome significa minha verdade em hebraico. O que Jonas falou para os ninivitas? JN 3, versículo 4, 10 relata a resposta de Jonas a Javé. Ele anuncia e os ninivitas se arrependem, desde o rei até os animais, e ocorre também o arrependimento de Javé, e Deus viu suas obras, que eles se converteram de seu caminho perverso, e Deus arrependeu-se do mal que ameaçara fazer-lhes e não o fez. Jonas 3, versículo 10. O que podemos aprender com a desobediência de Jonas? Jonas foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe. Essa foi a consequência do pecado da desobediência dele a Deus. Quando desobedecemos a Deus, vivemos em pecado e sofremos as consequências, mas Deus nos dá a oportunidade de arrependimento. Não importa o que tenhamos feito, Ele quer nos perdoar. Qual foi o castigo de Jonas? Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Final. Muito obrigado por assistirem ao vídeo. Se gostaram podem comentar, se não comentem também, mas deixem o seu like e se inscrevam no canal. Ok? Obrigado.